Ok, pessoal, de volta aqui no nosso segundo bloco sobre o pressuposto da imputabilidade, o nosso último pressuposto a ser estudado aqui nesse ponto da nossa matéria de responsabilidade civil. Então, falamos no primeiro bloco de várias questões introdutórias aí, especialmente da regra do 928, que é a nossa grande modificação aqui na leitura nova que nós damos ao que seria a imputabilidade em matéria de responsabilidade civil, já que o 928 nos diz que o incapaz pode responder diretamente com o seu patrimônio pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis. Vamos parar aqui nesse artigo, né? Se não tiverem obrigação, se não dispuserem de meios, aí isso a gente não entra mais, já falamos nessas, nesses elementos aqui do tipo legal do 928, no outro bloco. O que eu quero ver com vocês é o seguinte: para que o incapaz responda diretamente pelos prejuízos que causar, ou as pessoas por ele responsáveis, eu tenho que ter pessoas por ele responsáveis, não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Vamos ficar especificamente no não tiverem a obrigação de fazê-lo, tá? Será que, bom, o tutor, via de regra, tem obrigação, porque a gente está falando aí em insuficiência etária. Se for um tutor, no entanto, nomeado, o exemplo do tio que a gente deu antes, talvez saia pela segunda hipótese, que não tem meios de pagar, mas não é porque não tem obrigação, porque o tutor, em insuficiência etária, de absolutamente incapaz, tem obrigação. O curador, será que tem obrigação total com esse incapaz, a ponto de poder ser chamado nos moldes do 932, inciso 2, a responder por esse incapaz? Daí a resposta será: depende. Depende dos poderes que foram atribuídos a esse curador. Porque a curatela ela pode ter poderes amplos, quase totais, ou até totais, né? Em virtude de não termos mais questões de discernimento limitado como causas de incapacidade absoluta. Muitas vezes a curatela ela está destinada apenas a nomear um representante, lembrando, pessoal, tutela, curatela, a que se referem as situações do inciso 1 e 2 do artigo 932 são formas de representação legal. Representação significa que o representante ele fala pelo representado, em maior ou menor grau, né? Conforme seja uma situação de representação mesmo, ou de assistência, mas ele fala pelo representado. Então, a situação do 928, de falar em responsáveis pelo incapaz, de tutela e curatela, é porque são formas de representação. E é por isso que não é demais dizer que o curador, que tem poderes amplos e restritos para falar pelo seu curatelado, ele vai responder nas forças do seu patrimônio por um ato ilícito causado pelo seu curatelado, porque é longa-manos, é representação. Tá? Então, é mais fácil de chegar a essa conclusão. Só que, olha só, hoje a curatela mudou muito, não vou entrar nos meandros, nos detalhes de tudo que mudou na curatela, porque isso é matéria para ser analisada em direito de família, mas, e que também tem total relação com o que se estuda em teoria geral do direito civil, lá na matéria das incapacidades. Mas assim, pessoal, nós temos a curatela muito mudada também, especialmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aqui eu coloquei os 3 institutos que surgem nessa perspectiva. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, ele modifica muitos ramos do direito civil em vários aspectos, muitas legislações, e o Código Civil foi mexido em vários artigos por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa lei de 2015, que vem para o mundo jurídico no intuito de proteger aquele que tem uma deficiência mental, sensorial, física, de audição, né? Seria o exemplo de deficiência física, uma deficiência visual. Então, ali a lei vai trabalhar com essas situações, e eu coloquei aqui para vocês os artigos da lei. Primeiro, no artigo 2º,
ao definir o que é deficiência, né? Natureza física, mental, intelectual, sensorial. E o artigo 6º vai dizer o mais importante de tudo: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, quer dizer, o deficiente não é incapaz. Ele é deficiente, ele não é incapaz. Nesse sentido, ele tem algumas possibilidades para ser protegido de que outra pessoa o auxilie, né? Seria o caso típico da curatela e da tomada de decisão apoiada, né? Porque a tutela é para menoridade, insuficiência etária. Então, a curatela modifica muito na medida em que surge o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a curatela, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, antes de 2015, ela era destinada muito a poderes totais de representação, até porque tinha duas causas aí envolvendo o discernimento, que eram causas de incapacidade absoluta, né, e que não são mais. Então, ela era muito atrelada à decretação da incapacidade, dando poderes totais. Mas a curatela também poderia ser utilizada nos casos de incapacidade relativa, dando poderes parciais, poderes só de assistência, necessidade só de assistência, por exemplo, para comprar e vender, para abrir contas, né, para atos patrimoniais. De novo, eu dou o exemplo do pródigo. Então, vocês acham, pessoal, vamos pegar a situação do pródigo, tá, para pensar em quem é responsável e quem não é responsável. Aqui estou falando de curatela com base lá no 928. Incapaz responde pelos prejuízos se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo. Olha só, um curador é curador de um pródigo, de uma pessoa que está dilapidando seu patrimônio. Então, ele é nomeado como curador apenas para a realização de atos de disposição patrimonial desse curatelado. Aí, o curatelado, que está incapacitado relativamente pela causa da prodigalidade, lá do artigo 4º, inciso 4º, ele atropela alguém e causa danos. Ele tem patrimônio, tanto que ele precisa de alguém para assisti-lo em atos de disposição patrimonial. Se os poderes do curador são limitados aos atos de disposição patrimonial, vocês acham que o curador teria responsabilidade de pagar a conta da indenização? Nessa curatela que é parcial, que é bem específica, parece que não. Então, é por isso que é importante a gente entender que a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou muito a matéria das incapacidades, dizendo que esse deficiente é totalmente capaz, mesmo quando seja incapaz relativamente por uma questão de aplicação de uma das causas, a exemplo do pródigo, do artigo 4º, a tutela tem que ser ampla o suficiente para dizer que o curador é responsável. E aí, com isso, eu chego no tema mais polêmico. Além da curatela, para proteger esse que padece de alguma deficiência e precisa de um auxílio, nós temos uma outra figura, que não tem nada a ver com representação. E se não tem nada a ver com representação, muito menos tem a ver com incapacidade, que é a TDA, a tomada de decisão apoiada, uma figura aplicada para tão somente apoiar aquele que precisa de um auxílio na realização de algum ato. Então, aqui, quem indica esse apoiador é o próprio é a própria pessoa a precisar do apoio, né? É ela que diz, olha, confio nessa pessoa para me apoiar em determinadas decisões. Então, hoje, pessoal, eu digo a vocês que nessa ideia de manter a capacidade plena da pessoa, nós pouco ou quase nada utilizamos da chamada ação de interdição, que é uma ação, inclusive, muito polêmica, e eu não vou entrar nisso, porque não é matéria da nossa disciplina. Retomem lá a TGDC, que é uma matéria super interessante, que há autores que dizem que nem existe mais no sistema jurídico, porque a partir do momento que vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência dizendo que os deficientes, em qualquer ordem, né, ali com base no artigo 2º da lei do Estatuto, que vai definir o que é deficiência, são plenamente capazes, então eu vou interditar para quê? Se a interdição era para declarar incapacidade. Aí hoje surge essa ideia de que a curatela é para assistir, e se eu não preciso de curador, então tomada de decisão apoiada é a melhor figura.
que desatrela completamente o auxílio a quem precisa, que é esse que tem limitações de discernimento, à figura da incapacidade. O apoiador, não é que ele seja um mero opiniático, né? Aquele que vai dar só um palpite, um palpiteiro, como diz a doutrina. Ele não é nem só um palpiteiro e ele também não é um representante. Então, é uma zona intermediária ali. É importante e muito o apoio, mas não chega a ser representação. Eu quero dizer para vocês, no fringir dos ovos aqui, para finalizar o nosso tema, pessoal, e aqui eu deixo também, né, revisada e atualizada, a redação do Código Civil de 2002 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência na matéria das incapacidades, é que, resumo da ópera, eu vou entender que eu tenho responsável por incapaz. Quando eu tenho incapacidade lá nos casos do artigo 4º, quando eu não tenho incapacidade declarada e tenho a figura do curador, eu aí tenho muito questionada a hipótese desse curador responder, porque ele não está incapacitado, mas se os poderes forem amplos do curador e ficar definido ali uma causa de incapacidade expressiva, né? Mesmo que relativa, mas que dê poderes totais, né? Porque vocês vejam, aqui no artigo 4º eu tenho causas de incapacidade relativa e que a pessoa pode não poder falar por ela, que é do inciso 3. Causa transitória ou permanente que impeça de exprimir a vontade, pense alguém em coma, né? É uma situação que eu tenho que dar poderes totais ao curador. Talvez ele tenha que responder. Se os poderes foram parciais e específicos, a exemplo que eu dei aqui do pródigo, não tem que responder. E o mais importante para fechar o nosso tema de hoje, o apoiador da TDA, da tomada de decisão apoiada, não vai ter essa responsabilidade do artigo 932. Não está aqui escrito apoiador, né? Está escrito pais, tutor e curador. E curador, ainda assim, eu vou ter que ver quando é que tem a obrigação de se responsabilizar pelos atos praticados pelo curatelado, que dependendo dos poderes não terá. Bom, o apoiador, muito menos, né? Então, essa matéria, pessoal, ela ficou mais complexa do artigo 928 com essa alteração que a gente teve do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu deixei para vocês dois textos que eu mais do que recomendo, eu não vou dizer que é obrigatório, porque obrigatório seria se compusesse nota, mas eu diria que para compreensão mais adequada, para um fechamento mais adequado, mais sedimentado do que nós vimos na aula de hoje, é leitura obrigatória. São dois artigos, não são muito extensos, um tem 15 páginas, o outro eu acho que tem 7 páginas, que eu deixei no ar. Um do Nelson Rosenval, que fala da responsabilidade civil aplicada a essa categoria da tomada de decisão apoiada, bem nessa linha do que eu trouxe para vocês, e vai trazer os porquês, mas ler o artigo faz eu fixar, se eu puder fichar, melhor ainda. E tem um outro artigo maravilhoso da Raquel Salles, que vai falar da revisão desses pressupostos de responsabilidade civil, especialmente o da imputabilidade do 928, em virtude de todas as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, são dois artigos muito bons, que retomam algumas coisas que vocês já estudaram, mas que especialmente estão os dois bem vinculados à nossa matéria de responsabilidade civil, ainda mais especificamente do pressuposto da imputabilidade. Ok, usem e abusem desse material que está lá escolhido a dedo para vocês, o que a gente tem de melhor, né? Que são artigos que também não exigem, não são tão longos assim, são curtos, né? Para aquilo que a gente entende por extensão aí de número de páginas de artigo jurídico, e ainda, pessoal, deixei um elenco, e daí não é só sobre imputabilidade, é sobre todos os pressupostos que nós vimos aí de responsabilidade civil, um elenco de questões, temos lá 27 ou 28, se não me engano, questões objetivas de concursos da prova da OAB, para vocês treinarem, tá? A aplicação
dos artigos, o entendimento da matéria, seja doutrina, jurisprudência, tudo que a gente viu aqui no ponto dos nossos 4 pressupostos de responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e imputabilidade. Um beijo grande para todos vocês, até a próxima aula e bons estudos.